Olá, colegas pneumologistas, pneumologistas e pneumopediatras. Bem-vindos a vocês. Hoje nós estamos aqui no podcast do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Depois de cada publicação do jornal, a gente discute algum dos artigos mais interessantes. E a gente vai ter a participação no dia de hoje de dois profissionais envolvidos nessa pesquisa, que é muito interessante. O Dr. Paulo Pitres, que é médico pneumologista e pediatra, e trabalha no Pavilhão Pereira Filho, no Rio Grande do Sul. E a minha conterrânea, a doutora Débora Schonk, que é pneumopediatra da Universidade Federal do Paraná, e também é atual presidente do Comitê de Asma da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Dr. Pitres também é membro do GINA e é um dos pesquisadores do BRASA. Então, o nosso assunto hoje é discutir um artigo que foi publicado em maio e junho no Jornal Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Esse artigo, que é original, ele é de um projeto multicêntrico envolvendo diversos centros de asma grave no Brasil, asma em pediatria em pacientes adultos, em pneumologia, em alergia também. E nós estaremos apresentando, então, as características basais dessa população de pacientes com asma grave, que depois a gente vai definir quem são esses asmáticos graves, no período que foram recrutados aqui no Brasil. E eu gostaria, então, de fazer a primeira pergunta ao Dr. Paulo Pitres, em relação por que fazer um estudo de vida real ou um registro de asma no Brasil? Quais as funções? Por que você teve essa ideia, Paulo? Olá, Emílio, Débora, caros colegas, é um prazer estar aqui. Eu sou pneumologista pediátrico, então, da Santa Casa de Porto Alegre, membro da GINA. A ideia, Emílio, a ideia do registro, né, ela surgiu há uns 6 anos, 7 anos atrás, né? Então, todos nós sabemos que estudos pivotais, né, de tratamento, grandes estudos epidemiológicos são muito importantes, né, para análise de aspectos epidemiológicos, vamos dizer assim, no caso da doença que nós estamos falando hoje, de asma grave, mas também de tratamentos. No entanto, os estudos de vida real, e aí surgiram os registros, né, que são nacionais e até internacionais, eles ganharam muita força na literatura. Eles pecam um pouco na parte metodológica, com menos rigidez, mas ganham muito mais proximidade em termos de evidência do que a gente está vendo no dia a dia, tá? Então, foi um pouco antes de 2020, um pouco antes da pandemia, que nós unimos aí um grupo muito grande, representativo no Brasil, grupos de asma que atende crianças e adultos, né? Nós temos hoje mais de 24 centros, né? No artigo aqui nós temos 24 centros distribuídos em todo o Brasil, coletando dados de vida real, clínicos, numa visita 1 desse paciente, a partir do momento que ele é incluído no estudo, e depois uma coorte, esses pacientes são acompanhados anualmente. Então, hoje nós temos mais de 700 pacientes incluídos nessa coorte, nos ligamos ao registro internacional de asma grave, né? Então ganhamos hoje uma repercussão não só nacional, mas internacional, e que foi nosso primeiro prêmio aí, foi esse artigo aí no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então, acho que isso é fantástico, de a gente ver alguma coisa que eu participei junto com o Paulo lá na iniciação desse projeto, e todo mundo tinha alguns pacientes com asma grave há 7 ou 10 anos atrás. Eu tenho 5, eu tenho 10, aquilo ali. A Exatamente. resposta é essa, aquilo. O acesso era difícil, eram situações diferentes. E a gente sempre teve o anseio de ter uma comparação dos nossos dados, né? E comparar principalmente os nossos dados com os dados publicados fora do Brasil. E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas eu gostaria, então, de perguntar à Débora, que é lá do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, para ela me dizer, de maneira geral, quantos sujeitos foram incluídos, proporção de adultos e de crianças, e as principais diferenças entre esses dois grupos.
querido doutor Emílio, meu querido colega Paula Pitres. É um prazer poder participar e falar um pouquinho desse artigo que mudou, está mudando um pouquinho, né, a nossa maneira de pensar, conseguiu reunir centros tão importantes para a gente juntar, né, doutor Emílio, os nossos asmáticos graves e voltar um pouquinho o olhar para eles. Como o Pitres comentou, hoje essa corte já está muito maior, mas na ocasião da publicação ela reuniu 417 asmáticos graves com o conceito de gravidade. Surpreendentemente, desses 146 foram abaixo dos 18 anos, doutor Emílio, 162 entre 18 e 59 anos e 106 acima dos 60 anos. Então foi bacana que a gente pôde olhar, né, em três, estratificado em três idades, em três faixas etárias. E as principais diferenças, e eu acho que é um artigo praticamente inédito no Brasil em asma grave em crianças, né, Paulo? Então, é muito bacana a gente poder fazer essas comparações que o doutor Emílio perguntou, e algumas delas eu vou citar que para mim são muito importantes, como, por exemplo, a diferença dos fenótipos, né? Então, na infância a gente já sabe disso, mas pôde confirmar na nossa população que as crianças têm um fenótipo alérgico, né? Em 85% das crianças com asma grave que vieram para o registro tem um fenótipo alérgico versus 58% dos adultos. E quando a gente pensa no fenótipo eosinofílico puro, já não mais envolvendo a parte alérgica, no caso das crianças elas tinham outras comorbidades alérgicas como dermatite atópica e rinite também, mas quando a gente vai para o fenótipo eosinofílico, isso se inverte, sendo que 61% dos acima dos 18 anos apresentavam um fenótipo mais eosinofílico versus 37% dos abaixo de 18, no caso das crianças. Uma outra diferença muito interessante que a gente vem falando, né, também há algum tempo, a questão da função pulmonar, né? Então a gente percebe que na asma pediátrica a espirometria simples talvez ela não tenha a mesma sensibilidade para o diagnóstico e talvez para o monitoramento, como a gente vê no caso dos adultos. Imagino que boa parte das crianças do registro tinham função pulmonar normal, diferente dos adultos que foram recrutados, né, e incluídos no registro. A gente percebe uma diferença na reversibilidade ao broncodilatador, onde as crianças tiveram uma reversibilidade maior quando comparado aos adultos, né? Não sei se o Pitres quer comentar um pouco melhor também em relação ao tratamento. A gente olhando, né, fazendo um overview no tratamento, doutor Emílio, a gente percebe que o uso de biológicos, por exemplo, vale lembrar, né, que nós estamos falando de asmáticos graves, mas somente 17% das crianças, mesmo estando com asma grave, utilizavam imunobiológicos versus 41% dos adultos, né? Então, eu acho que essas foram as principais. Tá bom, Débora. Acho que é interessante essa conotação, então, principalmente a importância que a gente dá ao fenótipo alérgico na criança, né? E na vida adulta, o principal fenótipo foi o eosinofílico, tá? Agora, a pergunta aqui ao Pitres, assim, né? A hora que a gente olha os resultados, então, qual que é a definição de asma grave que a gente tem aqui no protocolo? Qual foi a definição que a gente utilizou? E por que que, nesse estudo, a gente não tem tantos pacientes usando biológicos ainda? É. Pois é, o critério de asma grave é o critério que a gente utilizou, não tem se modificado muito nos últimos anos, né? Muito semelhantes critérios da GINA, critérios ATS e ARES, né? Que são pacientes que necessitam de um tratamento com corticoide inalatório em dose alta, mais uma medicação controladora, praticamente 100% dos pacientes é LABA, né? Para controlar sua doença ou mesmo ou não tendo controle, né? Nós não sabemos ainda, é a nossa próxima etapa, nós estamos trabalhando em 2 artigos. Eu e a Débora estamos liderando estamos em fase de análise, estou devendo para a Débora aqui os resultados, um artigo somente da faixa etária pediátrica, mas nós estamos trabalhando num artigo, Emílio, tentando entender melhor por quê, né, e quais as características desses pacientes que estão sem o biológico, né? É um número muito grande, e eu vou voltar umas 2 casinhas atrás no tabuleiro da nossa conversa aqui, que é para falar dos dados, vamos dizer assim, da tabela 1 do estudo, que é a característica dessa amostra. É uma fotografia, né, um corte transversal disso, mas nós temos algumas informações muito importantes de quanto esses pacientes ainda estão sofrendo, né? Vejam bem, sobre controle da doença no dia da primeira consulta, ali que o paciente é incluído no estudo, né, nós temos quase metade das crianças estão com essa doença não controlada,
né? E adultos de 18 a 59 anos, dois terços, né? 66% estão com ACT abaixo de 20, estão com a sua doença não controlada. Então, assim, esses pacientes não estão bem, não estão com a sua doença controlada mesmo em corticoide inalatório em alta dose. O que chama muito a atenção também, nessa tabela 1, é o histórico desses pacientes. Claro que a gente está olhando um tempo longo para trás, que a gente nem tinha biológicos, mas a média de hospitalizações das crianças no passado foram 6 hospitalizações e nos adultos 10 hospitalizações. Os pacientes sofriam muito da doença e sofrem, provavelmente alguns ainda estão hospitalizando. Nós temos um número grande de pacientes sem biológico, precisamos responder, o registro precisa responder o mais brevemente possível, né, o motivo disso. E aí os dados de eventos muito graves de asma também são preocupantes, né? Um histórico, vamos pegar adultos aqui, um histórico de 25% já hospitalizaram, já se internaram em UTI, 15% já tiveram alguma intubação, né? E 10% dos adultos da amostra já apresentaram um quadro de uma parada cardiorrespiratória pelo um evento de asma. Então, assim, o histórico é gravíssimo. Felizmente, nós estamos entrando num momento, né, mundial e no Brasil de muito acesso aos biológicos, né? E aí depois a gente pode falar um pouquinho dos pacientes que estão em remissão e os Eu dados que a gente tem bem preliminares. gostaria de enfatizar aqui esses achados da gravidade dos nossos pacientes, né? Hoje, se a gente vai olhar o novo PCDT, se a gente tiver uma hospitalização por asma grave, a gente tem que receber um biológico. Esses pacientes tiveram de 6 a 10 hospitalizações no passado. É. Então, imagine quantos anos se passaram nesses pacientes que eles poderiam, com as condições atuais, estarem recebendo um biológico, né? Se a gente for olhar qualquer outro quadro de banco de dados ao redor no mundo, principalmente com países mais desenvolvidos, a gente não tem essa imensidão de internações hospitalares, essa frequência de 25% de admissões em UTI, né? Isso é um número, assim, demonstra muito claramente a gravidade desses pacientes, né? E eu acho que ele retrata uma figura do que teve nesses anos, porque quando começou lá atrás, a gente tinha um ou dois biológicos, praticamente um só que a gente tinha, o omalizumab, que a gente tinha acesso pelo sistema de saúde. Depois veio o mepolizumab. E essas foram as duas drogas que a gente teve nesse período todo aqui. Importante, Emílio, desculpa, importante só destacar para os colegas que estão nos ouvindo, né? A grande maioria, mais de 90% desses 2400 do artigo aqui, são centros do nosso Sistema Único de Saúde, são do SUS. Então, os biológicos, quando a gente descreve eles, são basicamente omalizumab, acima de 6 anos, né, e adultos, e mepolizumab acima de 18. Então, esse é o nosso cenário de biológicos para esse primeiro artigo aqui, essa primeira fotografia. Nós temos um ou outro paciente com dupilumab, etc., mas benralizumab, mas a grande maioria são esses, é o Foram acesso que a gente tem ao... essenciais, né? Porque eles não estão incluídos no plano. Mas acho que o quadro aqui, então, ele reflete. E são centros de excelência, centros que Exatamente. um grande detalhe dos pacientes com asma grave. Eu gostaria de perguntar de novo aqui para o Paulo, assim, uma coisa que está muito em voga agora é a remissão de asma, né? Vocês tiveram a curiosidade de levantar a remissão em asma? A gente tem algum resultado disso? Tá. Eu vou falar um pouquinho do critério do artigo, Débora, depois pode comentar também, não só o artigo, mas a tua experiência aí com a casuística. A Débora é a nossa... O serviço da Débora é a nossa top recruiter de pediatria do registro, né? É, Então, me orgulho muito aqui de estar falando com ela. O nosso critério de remissão para esta primeira visita, Emílio, vejam que a gente ainda, nós já temos um número bem grande de pacientes que já estão entrando na segunda visita, um ano após. Então, a nossa definição de remissão clínica na primeira visita que o paciente está fazendo, a gente tem um olhar retrospectivo, é aquele paciente que está há mais de um ano, quando falamos em biológico, com uso de biológico, com ACT, doença controlada, né, no
no dia da visita ali, né, e sem evidências de exacerbações nos últimos 12 meses. Tá? Então, considerado uma remissão clínica, tem toda a limitação dessa avaliação retrospectiva, mas a gente encontrou, então, em adultos com biológicos, a amostra pediátrica não conseguimos, porque era muito pequena ainda na época da análise, 20% nós temos a remissão clínica nesta primeira visita, olhando retrospectivamente, em adultos, né, com biológico, e 9%, praticamente 10%, com terapia tripla, né, que é interessante também da gente discutir um pouquinho. Então, eu queria também, apesar da gente não ter no artigo, a Débora poderia ilustrar um pouquinho qual é a experiência dela com remissão no serviço em pediatria também, né? E Exato. talvez, né, Paula, agora com nosso segundo momento, né, que logo logo a gente já está com esses dados, a gente consiga ter uma noção melhor, né? A pediatria, né, Tormiro, é mais difícil. Eu acho que quando a gente define remissão para a pediatria fica ainda mais difícil, ainda mais os pequenos que ainda sofrem muito o advento das infecções virais e fica um pouco complicado, né? No que a gente tem visto e a gente tem incrementado um pouquinho os dados também para esse segundo momento, é que vai aparecer. Teresa, eu acho que vai aparecer. A gente tem alguns pacientes, não, a gente tem já uma quantidade boa de pacientes com biológicos e acho que a gente vai poder começar a falar de remissão na infância, sim, né? Talvez uma porcentagem menor do que o adulto, talvez com essas dificuldades. E aí eu acho que vale a gente fazer um link, né, Torimílio e Paulo, com comorbidades, né? Eu fiquei muito surpresa quando a gente levantou as comorbidades dos nossos asmáticos graves. Fiquei bem surpresa, especialmente nas crianças, né, com quadro de ansiedade. As crianças a gente já imaginava, né, Tormílio, que as comorbidades alérgicas fossem chamar a atenção, a rinite alérgica, Certo. a dermatite, mas ansiedade muito forte nas duas populações, mais de 30% das duas populações com ansiedade, nos adultos mais a doença do refluxo do que na infância, né? Mas assim, obesidade chamou muita atenção, né, Paulo? Isso tudo eu sei que interfere também na avaliação, faz parte de todo o combo, né, do paciente 40% de obesidade, Emília, em adultos, em depressão adultos. 20%, né? Exatamente. Bom, e a rinite alérgica é a Exatamente. campeã ali de... né? E aí para nós outras populações. Dermatite atópica 40%, 43% em crianças, né? Das Bem alto. crianças. Isso chama atenção. É É, bacana a gente poder ter esse perfil, né, Paulo? A gente tem isso dentro do nosso serviço, mas poder expor e ver que isso acontece, né? Eu falo que uma das maiores dificuldades na infância é a gente controlar a obesidade e o quanto é difícil para nós, pneumologistas, contornarmos o quadro de ansiedade para chegar na remissão e no controle total dos asmáticos, né? Então, isso também é um perfil que me eu, chamou bastante atenção. eu acho que essa coisa de muita comorbidade, né, significa que esses doentes, e pela história que a gente tem de hospitalizações, tudo isso é um massivo envolvimento de exacerbações, corticoterapia oral e surgimento de doenças, né? Exato. Quanto maior o número dessas doenças, maior a chance de a gente não obter remissão, né? Então, ela traduz um retardo da chegada desses pacientes às nossas mãos, tá certo? Muitos colegas também devem, quando leram o artigo, né? Existe falta uma variável importante aqui de comorbidade, porque na época nós não tínhamos, nem era importante quando nós começamos, e a gente incluiu depois, todo mundo preencheu, que é polipose nasal, rinocinusite crônico polipose nasal. E não está no artigo, eu vou dizer aqui, porque eu tive que levantar isso para a gente ter uma ideia. Em adultos, a prevalência está ao redor de 15%. Tá? Polipose nasal que o paciente responde ali clinicamente, ou o médico já sabe, está no prontuário, que ele tem polipose nasal. Então, esse é o nosso número por enquanto no Brasil. E um último ponto aqui de tratamento, Emílio, antes de te ouvir mais um pouco: uso de terapia de corticoide oral de manutenção contínua. Isso é uma coisa que a gente fala assim, de tudo que a gente enxerga ainda de morbidade e doença, nós somos um exemplo mundial, né? Em crianças, somente 1% dos pacientes estão com corticoide oral contínuo e em adultos, somente 10%. Claro que nosso Brasil é grande, né? Nós temos pacientes que não têm acesso, têm dificuldade, mesmo com acesso a alguns biológicos no SUS, mas realmente esses são números bons comparados às vezes a alguns números da Europa, né? França, que ainda utilizava e utilizam, alguns países europeus têm o costume ainda de utilizar, deixar os seus pacientes em corticoide oral contínuo, mesmo dose baixa. Eu acho esse um relato surpreendente que a gente teve na nossa amostra, né?
Na Exato. verdade, uma das questões que eu gostaria, você acha que isso traduz a verdadeira utilização de corticoide na nossa amostra? Eu, Porque, bom, né, nós perguntamos isso claramente aos pacientes. Mas, não, essa pergunta é a seguinte: é o ah, paciente, o médico prescreveu um corticoide oral prescrevendo, contínuo. certo, Não é o certo, uso, não é o uso frequente, né? é uso Não é o uso frequente. frequente. E esse eu acho que o Brasil, acho que o Brasil, quando a gente pergunta para vários pesquisadores que têm asma ao redor do Brasil e tratam com asma grave, é, as orientações que mudaram na agenda, então, corticoide oral de manutenção é uma terapia de exceção para asmático grave. Exato, Isso está sendo aceito, porque a gente não vê tanto exato, paciente chegando. Agora, a perfeito. outra pergunta que eu queria fazer para o Paulo e para a Débora é o que que vocês acham de quanto que esses pacientes usam? Quanto que eles teriam de dano por corticoide nesse período todo? Você acha que ele seria maior do que a gente tem ou não? Vai lá, Débora. Eu acho que não o uso contínuo, eu concordo, Turmílio, que eu acho que isso está refletindo a realidade, talvez com pequena distorção, né, Paulo? O uso contínuo de corticoide na pediatria. Mas o uso frequente, eu posso dizer para o senhor que ela é muito grande. Eu acho que essa não, talvez não tenha sido uma pergunta, talvez é até interessante para a gente voltar o olhar, né, Paulo? A gente fala de exacerbações, idas à UTI, com certeza a gente usou, foi utilizado, mas eu acho que na pediatria isso é muito alto. Doutor Emílio, até acho que muitas vezes com indicação precisa, outras talvez não, né? E não tenha dúvida que pela quantidade de ciclos que eles fazem por ano, falando dos asmáticos graves, a gente vai pagar um preço disso em médio e longo prazo, não tem dúvida, né? A Então é uma informação que nós preocupação. a informação que nós temos no artigo é que mais do que de 3 cursos de corticoide oral ou mais, 30% da amostra utilizou isso, né, nos últimos 12 meses. Né? Mas, Então, seria esses 30% seriam de pacientes que têm uma dose tóxica de exatamente, que a gente poderia chamá-los de prednisona dependente, porque perfeito. às vezes a gente não tem a noção desses cursos. Eles vão à farmácia, acabam comprando a medicação, o xarope, etc. e Exatamente. tal, né? Exato. Eu acho que essa é uma mensagem importante que a gente pode melhorar ainda, né? Então, quais são os planos futuros desse registro? Vai Bom, lá, Paulo. primeiro, posso finalizar com essas informações, a Débora está bem a par. Emílio, primeiro lugar, né, a gente vai, um dos nossos planos agora imediatos é incluir centros da saúde suplementar, que atendem saúde realmente de operadoras e convênios privados, não somente SUS, expandir isso. Expandir a nossa amostra, né, que a gente teve um aumento muito grande porque estava todo mundo no zero e colocou todos os seus pacientes. Agora esse crescimento vai ser, mas nós vamos chegar logo a 1.000 pacientes. Né? Nós vamos começar análises da coorte, do segmento, isso vai ser muito legal, né? São primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de acompanhamento, olhando então agora prospectivamente os pacientes, né? Essa é a nosso maior interesse também, né? E sempre respondendo, tentando responder perguntas por Brasil e internacionalmente, relevantes do ponto de vista clínico, de diagnóstico, né? Então, essa nossa primeira fotografia é: os pacientes ainda sofrem muito da doença, nem todos, ou um número muito grande, não está provavelmente com a terapia que deveria estar, biológica, talvez a gente, não vou dizer que é 100%, mas às vezes 80%, né? 70% deveriam estar com biológicos, estamos muito atrás. Né? E avaliar também a parte de remissão, que é muito interessante, né? Ver fatores de risco e como a gente vai chegar a isso. Acho que um outro ponto interessante também, num futuro não tão distante, é comparar os pacientes do nosso SUS com a saúde suplementar. São iguais em termos de acesso às terapias, o problema é da prescrição do médico, entendimento, o problema é de acesso mesmo, mais difícil no SUS, sofre um mais que o outro. Essas são também perguntas importantes. Acho que esses são os nossos próximos passos aí. Isso é bacana, Débora, né, Paulo? Deixa eu complementar, né, doutor Emílio, que agora com mais centros e todo mundo se motivou, acho que esse pontapé inicial foi bacana, né? Muita gente bateu na porta e falou, quero participar, né, Paulo? Me inclua e vamos lá. A gente talvez consiga apontar algumas desigualdades, algumas diferenças de conduta dos centros para os asmáticos graves, algumas diferenças de entendimento. Vai ser bacana porque, como o Paulo falou, não só a comparação com a saúde suplementar, mas talvez até dentro do próprio SUS, né, Paulo? O que a gente está conseguindo
fazer no Brasil todo, na faixa etária pediátrica e nas demais. Acho que vai ser. Eu estou muito empolgada em ver o segmento dessa corte, né? Eu acho que finalmente talvez a gente vai poder falar um pouquinho de remissão na faixa etária pediátrica. E foi terapêutico, né, Tormílio? Porque a hora que a gente teve que olhar para os nossos centros internamente e registrar paciente a paciente, a gente fez uma autoanálise, né, de quanta coisa a gente pode mudar, pode estar mais atento. Então, só dizer que eu sou muito Legal, privilegiada verdade. de compor o grupo, Paulo e doutor Emílio. Emílio, mais duas coisinhas bem rápidas, importantes. Ah, uma, nosso querido Jornal Brasileiro de Pneumologia, nós discutimos isso com a direção do Brasa e do registro. A gente fez questão de publicar isso nacionalmente, e não publicar numa revista internacional, né? Eu acho que é uma iniciativa brasileira. O Jornal Brasileiro de Pneumologia tem uma repercussão espetacular, né? Brasil e hoje internacional. Então a gente fez questão de publicar esse primeiro dado. Poderíamos, para ter não vamos publicar. Não. Achamos muito importante isso. E para todos os colegas que estão nos ouvindo, o Registro Brasileiro de Asma Grave ele é um registro aberto. Ele não é um grupinho fechado. Quem tiver um ambulatório, uma clínica organizada, que consiga seguir, né, as normas de pesquisa com um número mínimo relevante de pacientes, não importa, as pessoas me perguntam, tem que estar usando biológico? Não, não precisa, né? Tem um ambulatório de asma grave organizado, nós temos gás, energia e equipe para incluindo mais centros no registro. Essa é uma mensagem importante final da minha parte. Assim, concluindo, assim, bom, primeira coisa que eu ia dizer, assim, estudo de vida real, eu sou muito fã disso já há vários e vários anos. E eu acho que ele tem vantagens muito importantes em relação aos estudos clínicos. Primeiro, eles têm uma amplitude muito grande de pacientes. É uma amostra que é parecida com a amostra dos meus pacientes. Então, cada um dos centros que a gente tem os pacientes que entrariam nesse estudo, tá? A segunda coisa que eu tive a oportunidade de rever é quando o Paulo apresentou esses resultados, a qualidade dos nossos dados, porque eles foram comparados também com a qualidade dos dados de vida real ao redor do mundo, tá? Em vários centros. E a hora que a gente compara a qualidade dos nossos dados, ela é muito similar à qualidade que a gente tem aí fora. Então, a gente tem qualidade muito grande disso, tá? O Paulo adiantou aqui que quem tiver um ambulatório que quiser entrar, é só entrar em contato com o Paulo, com a Débora, comigo, com as outras pessoas, que a gente dá todo o caminho, a gente tem pessoa qualificada para treinar o centro, para dizer o que precisa ser colocado, etc. e tal. E, obviamente, a coisa mais importante que diz isso é o que a Débora falou agora há pouco ali. Ele dá uma chance para a gente ver o que a gente está fazendo com os nossos pacientes, porque no dia a dia, se a gente não tiver anotando esses dados, está indo muito bem, etc. e tal. Mas a hora que a gente revê ali, a gente pode encontrar algumas coisas que talvez a gente pecou. Isso serve para melhorar o nosso serviço, tá? Ou, às vezes, comparando o nosso dado com o dado do nosso vizinho, tem alguma coisa que seja diferente e a gente pode trocar informações. Então, tudo isso é muito importante, eu acho, nesse sentido. Eu acho que o Brasa, que é essa comunidade de pesquisadores que tem interesse de asma grave, está de parabéns. Eu gostaria aqui de parabenizar o Paulo e a Débora. Paulo, que é o organizador do evento, e a Débora, porque é a maior recrutadora de pacientes na pediatria, pela qualidade dos dados e pela exposição que vocês tiveram. Eu gostaria muito que quem se coligou nessa apresentação e está vendo essa apresentação tenha entendido um pouco mais, e a gente se coloca à disposição dos nossos canais para continuar esse debate no dia a dia da pneumologia de adultos e de crianças do Brasil. Legal. Paulo, teus comentários finais, e Débora. Não, só agradecer esse espaço aqui. O Emílio é um membro fundador, não só do Grupo Brasileiro de Asma Grave do Brasa, mas também do registro. Teve fora alguns anos, mas retornando, né, Emílio, com toda a força. E agradecer o espaço aqui para a gente falar do registro e dessa publicação para nós tão importante no Brasil. Da mesma forma, gostaria de agradecer e dizer que eu tenho uma honra em participar do grupo, doutor Emílio,
Para mim é realmente uma deferência estar aqui entre esses nomes, conseguir colocar os nossos pacientes, fazer essa análise, mostrar esse retrato para o Brasil. Estou firme e forte, quero fazer a segunda onda de pacientes direitinho, né? Quero trazer novos colegas, principalmente os pneumpedes, né, Paulo, para colocar a pediatria também junto com os adultos e a gente fazer todas essas comparações. Vamos seguir em frente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a doutora Márcia, que é presidente a coordenadora do jornal, e a Luana, que é a organizadora disso, pela oportunidade que ela nos deu. E até o próximo evento. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau para vocês.